O tema que eu quero tratar hoje é batalha espiritual. Eu gostaria de ler esse texto de 2 Reis, capítulo de número 6, os versos de 8 a seguir. Eu vou ler aqui a versão NVT, que é a nova versão transformadora, e às vezes eu vou mudando a versão aqui, que é para o teu cérebro dar uma despertada, porque às vezes você já leu o texto, você conhece tanto o texto que você perde a atenção no texto. Contrapartida, eu também estou lendo uma versão mais compreensível, mais fácil, para você não ficar tentando adivinhar que palavra é essa que está no texto. Amém? Traduzindo, eu estou tentando fazer de tudo para facilitar a compreensão aqui. Amém? Me acompanha, verso de número 8. Quando o rei da Síria estava em guerra contra Israel, consultava seus oficiais e dizia: posicionaremos nossas tropas em tal lugar. De imediato o homem de Deus advertiu o rei de Israel: não se aproxime de tal lugar, pois os sírios planejam posicionar suas tropas ali. E o rei de Israel mandava um aviso para o lugar indicado pelo homem de Deus. Várias vezes ele advertiu o rei que ficasse alerta naqueles lugares. Verso 11: furioso com essa situação, o rei da Síria reuniu seus oficiais e perguntou: qual de vocês anda informando o rei de Israel sobre meus planos? Verso 12: ó rei, ó meu senhor, o rei, não somos nós, respondeu um dos oficiais. Eliseu, o profeta de Israel, revela ao rei de Israel até as palavras que o Senhor diz em seus aposentos. O rei ordenou: vão e descubram onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Então lhe informaram: Eliseu está em Dotã. Assim, certa noite, o rei da Síria mandou um grande exército com muitos carros de guerra e cavalos para cercar a cidade. Na manhã seguinte, o servo do homem de Deus se levantou bem cedo e ao sair viu que haviam soldados, cavalos e carros de guerra por toda parte. Ai, meu senhor, que faremos agora? Exclamou o servo. Verso 16: não tenha medo, disse Eliseu, pois do nosso lado há muito mais do que do lado deles. Verso 17: então Eliseu orou: ó Senhor, abre os olhos dele, para que veja. O Senhor abriu os olhos do servo, e ele viu as colinas ao redor de Eliseu, cheias de cavalos e carruagens de fogo. Quando os sírios avançaram na direção de Eliseu, Eliseu orou: ó Senhor, fere, faze que fiquem cegos. E o Senhor fez que ficassem cegos conforme Eliseu havia pedido. Então Eliseu saiu e lhes disse: vocês tomaram o caminho errado, esta não é a cidade certa, sigam-me e eu os levarei até o homem que procuram. Então ele os guiou à cidade de Samaria. Assim que entraram na cidade, Eliseu orou: ó Senhor, abre os olhos deles, para que vejam. O Senhor abriu os olhos deles e descobriram que estavam no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: devo matá-los, meu senhor? Devo matá-los? Verso 22: claro que não, respondeu Eliseu. Eles não são prisioneiros que você capturou na batalha. Deles comida e bebida, e mande-os de volta para casa, para o senhor deles. Verso 23, para encerrar: então o rei ofereceu um grande banquete e os mandou de volta para casa, para o senhor deles. Depois disso, os invasores sírios não invadiram mais a terra de Israel. E você diz amém. Eu quero chamar a atenção, no início da minha fala, ao fato de que tudo que o diabo faz não é acaso. Toda a ação do maligno contra a nossa vida é resultado de planejamento. Paulo, quando escreveu a carta aos Coríntios, a segunda carta, no capítulo 2, verso 11, essa versão NVT, em 2 Coríntios 2,11, Paulo, falando com a igreja, diz o seguinte: agora que Satanás não tem a vantagem sobre nós. Agora olha o que ele diz: pois conhecemos seus planos malignos. É um equívoco pensar que o inimigo das nossas almas
opera pelo acaso. É um equívoco pensar que o inimigo das nossas almas, ele opera de qualquer maneira. É um equívoco pensar que o diabo faz suas estratégias sem cálculos. É um equívoco pensar que o diabo é um sem noção que não sabe o que está fazendo. Paulo deixa claro para a igreja: o maligno ataca por meio de planos, pois conhecemos os seus planos. Literalmente ele estava dizendo para a igreja: não são ações impensadas, não são ações precipitadas, não são atitudes fora do contexto de uma estratégia. Não. A forma como ele opera para nos destruir, a forma como ele opera para nos vencer, tem a ver com planejamento, tem a ver com estratégia, tem a ver com estudo, tem a ver com observação, tem a ver com planejamento. E por não entender isso, tem muita gente perdendo uma batalha.